Cara, eu queria falar sobre o jejum. Quais são os benefícios do jejum, exatamente? Você já fez jejum de 10 dias, de 40 dias, né? Eu fiz um de 40, na verdade, um de 39, um de 24, um de 23, um de 19, vários de 15, vários de 10 e vários de 7 dias. E vários aí, mais baixo do que isso, eu também já fiz vários. Por que você fez isso? Regeneração múltipla dos sistemas, como o Walter Longo mostra na Fasting Mimicking Diet. O Walter Longo é o maior cientista de jejum do mundo, o maior gerontologista, pelo menos o mais famoso, e ele mostrou já a nível científico que o jejum liga regeneração múltipla dos sistemas. Ou seja, não existe cura. A palavra cura é preposta. Imagina, você desenvolve o câncer por 50 anos, fica comendo cancerígenos, vivendo de forma completamente errada. Aí você vai tomar um remedinho, bluf, sumiu o câncer. Curou. Isso funciona? Faz sentido? Não. Para nós, higienistas, não faz sentido. O que funciona é regeneração. Existe um reparo do DNA. Existe um reparo de todos os mecanismos biológicos, expressão de genes, microbiota, etc., que começa a reparar o organismo e reverter, suprimir a progressão tumoral. E aí que entra o jejum. E aí que entra a vida saudável e o jejum é uma parte dela. O jejum ele só acelera o processo. O jejum só foca demasiadamente no processo. Porque pensa bem, antes de uma maratona, você come uma feijoada para correr a maratona? Não. Por quê? Vai te dar sensação de pesado, mal-estar. Redirecionamento de energia. Ele redireciona para onde está precisando. Então, se você está Pro seu precisando estômago. no estômago, ele está redirecionando para lá. E o que faz quando você, toda hora que você come? Você redireciona energia. Sim. A energia que poderia ser usada para o processo de regeneração está sendo usada para o processo de crescimento, divisão celular. Mitogênese ao invés de autofagia. Mitogênese, como a gente ouve mitose na escola, a gente aprendeu na biologia, mitogeração, geração de nova mitose. Autofagia, a limpeza, a reciclagem celular, a renovação celular que acontece com o processo de jejum. É inerente à vida. Começou, é contemporâneo desde o primeiro organismo vivo no planeta Terra. Ou seja, uma célulazinha que nasceu no mar já tinha o mecanismo de jejum e o mecanismo de crescimento. O mecanismo de jejum e o mecanismo de crescimento. É como se fosse uma gangorra. Quanto mais a gente come, mais proteína e mais calorias, mais essa gangorra é levada para IGF-1 e mTOR, os mecanismos de mitogênese. Quanto mais a gente jejua, restringe calorias, restringe proteína e principalmente jejum à base de água, mais a gente liga essa gangorra para ele foca completamente só no processo de reparo. E no caso dos nossos antepassados, eles jejuavam? Existe Jesus da Bíblia, 40 dias de jejum. Já tá na. Eu não sou religioso, tá? Mas a evidência é clara. Ao longo da história. Tá, mas aí já existia uma civilização, né? Uma sociedade estabelecida. Eu falo quando a gente era nômade e tal, quando você tava dando os exemplos. É difícil analisar. Por exemplo, a gente tem fezes fossilizadas de homens paleolíticos. A gente sabe até que homens paleolíticos comiam mais de 100 gramas de fibra ao dia por causa das fezes fossilizadas deles. Ou seja, se eles comem mais de 100 gramas ao dia, eles não eram paleolíticos como as pessoas acham de comer muita carne. Se tem 100 gramas de fibra no intestino de um animal, é o que eu como. 5 quilos de comida por dia de matéria vegetal. Né? Então os dados são bem específicos, são bem claros em relação a isso. Mas a gente tem... Sobre o jejum a gente não tem nada. Porque como que você vai saber? Entende? A arcada dentária de todos os nossos antepassados, até um antepassado muito recente, foi analisado por um cientista chamado Alan Walker, um antropólogo. Ele analisou por raio laser as marcações dos dentes e ele consegue dizer que é igual às marcações dos dentes de primatas atuais. Ou seja, de animais que comem primariamente fruta. Fica ácidos, etc., desgastes relativos à fruta. Sim. Então, assim, é evidente que nossos ancestrais comiam muita fruta. Mas como que você vai analisar se eles jejuavam ou não? E eu acho que é óbvio que eles jejuavam, né? Tribos primitivas, religiões, Jesus e os seus discípulos, animais jejum, plantas jejum. Talvez eles jejuavam no sentido até de não encontrar alimento, né, por um período de tempo. Exato. Eles perceberam esses mecanismos de reparo do jejum em fungos. Eles começaram a estudar fungos. Ou seja, fungos, plantas, animais, todos os mecanismos, todos os organismos jejuam. É uma coisa inerente à vida.
por falta de alimentos ou por dano ao organismo. Ou seja, um cachorro quebra uma pata, ele perde a fome. Uma salamandra corta o rabo dela, ela para de comer. Entende? É inerente, é visível nos animais. Eles recusam comida. E seres humanos também recusam comida quando estão doentes. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. E quando que você aplica isso na sua vida, assim? Depois de um tempo, como que é isso? No início eu comecei a aplicar porque eu sentia a necessidade, eu sentia meu organismo sem fome nenhuma. Eu ainda sinto a necessidade. Eu ainda sinto o organismo conversando comigo, falando, olha, você ainda precisa de um jejum. Eu ainda quero fazer um jejum longo para regenerar 100% a minha coluna que foi danificada na infância, na época do MBR, etc. Mas você precisa parar sua vida, etc. Fazer um jejum de 39 dias como eu fiz, né? Então, não dá para fazer assim enquanto você trabalha, sei lá, nesse meio do caos produtivo. É possível? Eu tive agora eu tenho um querido amigo, não vou citar o nome dele. Ele me viu no Globo Repórter tem 10 anos. E aí ele entrou em contato, foi em palestras, etc. Ele é um grande amigo e é um médico, na verdade. E ele ficou 7 meses frugívoro e fez um jejum de, acho que 21 dias, né? Na época, trabalhando. E achou que a coisa era, falou, fenomenal. Foi num retiro meu, leu os livros, etc. Começou a ler Barriga de Trigo, e essas influências de médicos comendo muita carne, etc. Começou a falar, não, B12, eu tenho que comer proteína. E aí ficou nessa dúvida e começou a comer muita proteína. Obviamente tem outros fatores de estilo de vida. Ele não treina muito, dorme tarde, etc. Mas desenvolveu uma doença neurológica grave agora, há pouco tempo atrás, que mata em pouco tempo. O que aconteceu? Ele me ligou depois de muitos neurologistas, todos os médicos falando que ele tem que tomar remédio, etc, etc. Me ligou o Eduardo e falou, o que eu faço? Eu falei, pô, você sabe o que eu faço? Você sabe o que eu acho, entende? Aí ele começou uma dieta frugívora e logo depois ele entrou num jejum. Fez um jejum de 40 dias. E ele, apesar de ser médico, ele estava indo trabalhar. Mas ele tomou água de coco... Ele conseguiu? Ele tomou água de coco a partir do 20º, eu acho, né? Eu não acompanhei tudo, eu vi ele uma vez ou outra durante o jejum, mas eu não acompanhei tudo. Ele comeu um pouco de uva passa e amendoim nos primeiros dias, etc. Mas assim, foi praticamente um jejum à base de água. Conseguiu. Ele ia de Uber pro trabalho, trabalhava, fazia menos horas, né? Não fazia plantão, etc. Conseguiu. Não estou recomendando, eu não recomendo nem jejum sem supervisão médica, tá, pessoal? Eu não recomendo você fazer jejum em casa. Eu já fiz muitos e acredito que todos eles foram extremamente benéficos para mim. Mas já vi também gente tentando fazer jejum sem supervisão e se ferrando, tendo problemas, né? Então, assim, é uma coisa fisiológica, mas eu, como profissional da área de saúde, tenho que ser responsável e não posso recomendar. Até porque se alguém tiver um problema, vai me culpar e falar, o Eduardo recomendou. Não, eu não recomendo. Eu acho que você não deve fazer. Mas eu acho que você deva se educar e saber que, sim, os dados científicos começam a cada vez mais se amontoar, mostrando que é o mecanismo de regeneração da natureza. O Walter Longo mostrou regeneração de células beta-pancreáticas. Ou seja, você fazer uma dieta que imita jejum por 5 dias apenas, que não é nem um jejum mesmo, liga um gene que só é ligado quando você está na barriga da sua mãe. Não tem como ligar esse gene. Só na barriga da sua mãe. Mas o jejum liga e você começa a regenerar as células do pâncreas que o diabético tipo 1 perde por ser uma doença autoimune. E como que é, assim, passar por um jejum de 40 dias, cara? Por exemplo, quando eu fico um dia sem comer, eu já fico maluco. Como que é isso? Tipo assim, a partir de qual dia você já fica meio louco da cabeça? As pessoas são muito doentes. Então elas realmente, quando perdem uma refeição, o organismo começa a trabalhar em prol do reparo. E aí vem essa dor de cabeça, essa fome, essa hipotensão, hipoglicemia, Mas é um incômodos, processo, você passa por ansiedades. isso quando você faz o jejum. Se você for doente. Você hoje, se for fazer um jejum, é tranquilo. Sintomatologia quase zero. Ô, louco, cara. Eu fico de boa. Eu tenho um documentário no meu canal do jejum de 39 dias. Eu vou mostrando tudo até o final. Bati 50 quilos. 3 dias depois de quebrar o jejum, eu já tava correndo pra cima de montanha lá na Costa Rica, onde eu fiz o jejum. Correndo por 1 hora. De boa. E, óbvio, um jejum de 39 dias é significativo, entende? Não é um de 10 dias. Não é qualquer um que faz, cara. Eu acho que é qualquer um. Assim,
Lá, por exemplo, eu vi uma pessoa, um obeso mórbido, chegando de 160 quilos, ele jejuou 52 dias. E ele era obeso, estava acostumado a comer muita besteira. E conseguiu fazer. Mas teve gente Perdeu também... quantos? Acho que ele perdeu 40 e poucos quilos, eu acho. Nossa. Mas no caso de obesidade também tem retenção hídrica, né? Ele acaba perdendo um pouquinho mais por ser bem obeso, né? Se ele fosse uma pessoa um pouco mais eutrófica... Mas imagino que no primeiro, por exemplo, que você fez, teve uma luta ali na sua cabeça, né? Super. O primeiro foi horrível. Horrível e excelente ao mesmo tempo, né? Porque as sensações eram muito boas ao mesmo tempo que eram bem ruins. Né? Fica flutuando, assim. Parece que uma hora você tá... Meu Deus, nos céus, assim, tem umas horas que... Caramba, quando ele começa a reparar algo que estava danificado e você sente o sangue indo pra parte... Eu tinha um problema na mão, uma dor do Counter-Strike, eu ficava muito no mouse, assim, sabe? Então era muito a dor aqui que eu sentia durante muitos anos. Ficou doendo mais do que a dor já comum por uns 3 ou 4 dias e ficou todo vermelho, inflamado aqui. Depois sumiu, nunca mais apareceu nem a dor. Já tem 17 anos isso. Entende? Ele repara. O primeiro que você fez foram 10 dias. Foi 24 dias a... Foi 6 meses depois de começar a dieta. Foi aquele. Foi o primeiro. E a partir de... Tem uma... Por exemplo, a partir do 5º dia você parou de sentir fome, alguma coisa assim? Terceiro dia, a fome é cortada pelo aumento de corpos cetônicos no sangue. Se você ficar sentindo fome o tempo inteiro, você não consegue levar pra... Não dá, né? Não dá. Você fica doido. Eu achava que era assim. A fome é cortada completamente, você nem sente. Mas quando você volta a comer, de acordo com o seu percentual de gordura, o corpo, com certeza, isso é a minha opinião pessoal, ele aumenta a secreção de dopamina pro estímulo que você tá tendo, entende? Então, tipo assim, você vai comer... Eu depois de 40 dias, fui comer uma melancia, parece que tem açúcar, mel... Parece que é a coisa mais palatável do mundo. Exato. Né? E eu chorei, sabe? Tava, tipo, super emocionado, assim, né? Tipo assim, você tem uma reverência ao alimento. Agora você entende... Assim, eu comi alface, se me der 500 gramas de alface, eu como assim, ó. E não é, sei lá, o cara tá em casa e só fica tomando água e você consome vitaminas, algumas coisas assim, né? Para jejum higienista, perante esse modelo de saúde que a gente pratica, advoga, etc., é que nem um animal na selva. É só água. Cara, mas não causa nada assim? Nenhum malefício? Eu já fiz vários e não posso jurar de pé junto que só tive benefício. E muita gente, por exemplo, o Loren lá, que é o supervisor de jejum desse centro, que eu não recomendo por não ser medicamente supervisionado, mas ele é um supervisor de jejum já de 25 anos, ele conta o caso de um obeso mórbido que teve câncer de testículo e jejuou com ele, eu acho que 3 meses e meio. Sem problema nenhum. E ele alega ter revertido o câncer. Eu nunca vi os estudos, nunca vi, sabe, nem o caso clínico, mas E o Shelton conta casos, assim, relatos de casos nos livros do Shelton, que o Shelton foi um dos meus mentores. Ele jejuou 40 mil pessoas durante, sei lá, 40, 50 anos de carreira. Ele conta que, tipo, uma pessoa que já estava surda há 10 anos, estava impotente, estava com vários outros problemas, voltou a ouvir depois de um jejum prolongado. Pelo jeito que você fala, é muito convincente, né, cara? Parece que é até milagroso uma parada assim. É o que eu já vi, entende? Só que aí eis a grande questão. Por que eu não falo que a pessoa pode fazer, etc., ou não incentivo? Porque a gente ainda não tem dado científico suficiente para recomendar. Porque na nossa sociedade moderna, a natureza tem que se provar. E o sintético não tem que se provar, já está provado. Entende? O que os remédios e a comida industrializada que o ser humano produz, isso é tudo de boa. Passa, qualquer um consome, não tem problema. Mas a natureza tem que ser provada. Tudo que vem da natureza. Por exemplo, doença iatrogênica. Doenças causadas... Mas eu acho que o certo é tudo passar por um processo, né? Doenças iatrogênicas são doenças causadas por erros médicos. Matam, em média, 300 mil pessoas por ano. Só nos Estados Unidos, eu acho. Erros médicos. Erros médicos matam só menos do que o câncer e a doença cardiovascular nos Estados Unidos por ano. E mesmo assim, se você tiver um paciente que morrer com jejum, você vai preso. Entende? Aí você começa a falar, mas se remédios matam tanto, se um erro de cirúrgico, etc. Se o paciente escolhe realmente jejuar acreditando que isso é benéfico, os animais fazem isso, os dados científicos
Por exemplo, o Walter Longo tem várias pesquisas mostrando que o jejum é benéfico no câncer. Várias pesquisas, o maior biólogo do mundo. E você acha que... É um padrão ainda para recomendação de pacientes oncológicos? Não. Porque até ser provado, etc., não vai ser usado. Tipo assim, tudo isso que você tá falando, você acha que daqui 30, 40, 50 anos a sociedade vai mudar? Vão haver mais pesquisas sobre essa área? Como que vai se desenrolar essa situação, cara? Uma das minhas metas como um profissional da área de saúde, como um visionário, né, é literalmente deixar meu nome na história. Eu acho que eu tô à frente da medicina e nutrição de estilo de vida e de usual por 50, 100 anos. E eu acho que meu nome vai entrar na história daqui a 50 anos quando as pessoas reconhecerem que eu sou o futuro. A visão do higienismo que eu trago, não que sou eu exatamente, é o futuro. É realmente... Você vê os relatos das pessoas, você vê pessoas que, tipo assim, tem um depoimento de uma senhora lá no canal que ela tinha câncer de intestino, 18 centímetros, marcaram a cirurgia e ela já me acompanhava há 5 anos. Só que não seguia nada que eu fazia, né? Eu falava. E já era obesa, etc. Ela falou, olha, eu vou tentar fazer o que esse garoto faz, porque se funciona pra ele, eu consigo também. Ficou 28 dias só tomando, 26 dias só tomando suco de fruta. Um semi-jejum, né? Que ela fez da cabeça dela. E eu não recomendo, acho isso perigoso. Sim. Eles foram operar ela, porque a ala estava fechada após de Covid, então não podia operar ela na época. Foram operar ela depois de 28 dias, chamaram ela foi para o hospital, abriram ela, o tumor não estava mais lá. Eles acharam que era um erro de diagnóstico e falaram, ela vai processar o hospital. Falou, não, foi o jejum que matou. Que bizarro. Os médicos acham que ela tá mentindo, então acham que ela tá maluca, mandam ela para casa, ninguém estuda o assunto, ninguém analisa o assunto e fica por isso mesmo. Entende? Entendi. Eles não pegam esse caso e tentam analisar, né? Exato. E aí eis a grande mais questão. como um erro médico. Eu não posso alegar nada de benefício. Eu posso mostrar os depoimentos e falar, olha, lê o livro, que aqui eu apresento tudo que é de mais recente na literatura médica científica. Aí você decide, escolhe uma clínica lá fora nos Estados Unidos, que a gente tem clínicas, que o True North Health Center na Califórnia mostra a reversão de linfoma. Em um caso moderado a avançado, onde os oncologistas dela de Stanford falaram, dieta e jejum é coisa de charlatão, esquece. Ela foi para os charlatões, jejuou, adotou uma dieta baseada em plantas. Agora eles estão publicando um follow-up, eles publicaram a pesquisa logo depois, mostrando que os linfonodos dela que estavam para fora, indicando câncer, literalmente regrediram. Não tinha mais indício de câncer logo depois do jejum. 3 anos depois eles fizeram um follow-up, ou seja, eles fizeram as análises, etc. Não tinha mais câncer, não tinha doença nenhuma. Agora estão fazendo um follow-up de 6 ou 7 anos, mostrando que ela ainda está livre de câncer. Publicado no British Medical Journal, um dos maiores jornais médicos científicos do mundo. Que oncologista, médico, profissional da área de saúde fala sobre isso no Brasil ou no mundo? Nenhum. Duduzinho tá aqui para salvar vidas. Eu acredito, né? Mas é tão polêmico, tão radical, e as pessoas preferem ficar ali na Coca-Cola, no cheeseburger, no refrigerante, no cheeseburger, no cachorro-quente, que a gente sabe que cachorro-quente é cancerígeno. Total. Entende? É comprovado, embutido. Mas ainda é vendido. Jejum? Comer comida crua como um chimpanzé na selva? Isso é radical demais, Eduardo. Você vai fazer mal às pessoas. Você entende? A sociedade está às avessas. Tudo é ao contrário. O cara que come da forma usual, se entope de gordura saturada e colesterol... Eu entendo o seu ponto de vista, mas tem gente que critica dessa forma, cara? Abre o meu Instagram. Abre qualquer... Tipo, porra, vários profissionais da área de saúde me xingam. Deixa que o cara lá, meu. Tipo... eles falam que eu vou fazer mal, eu vou matar as pessoas, etc. Só que os depoimentos no meu canal dizem o contrário. Todo mundo que tenta me seguir, tenta adotar, etc. Você vê reversão de hipotiroidismo. Uma amiga minha, hoje em dia, que ela virou amiga, né? Há 10 anos tomando remédio de hipotiroidismo, tomando a máxima dose de hipotiroidismo, reverteu em poucos meses com dieta crua. Nunca mais tomou remédio, nunca mais teve hipotiroidismo. Quanto tempo para eu começar a ver resultados fazendo uma dieta de crudívora, né? Um dia você já vê a diferença. Não vê, velho. Um dia você já vê a diferença. Um dia. Você já se sente bem melhor e mais leve. Não, se sentir nesse jeito que você fala, com o seu cérebro, a sua cognição totalmente alinhadas, com todos esses benefícios. Uma semana você já vê benefícios radicais. Só que, óbvio, agora, 18 anos depois praticamente, eu me sinto bem mais inteligente. Eu vejo melhorias neurológicas
Você vê que é um progresso, então. É o tempo que você fica nessa dieta. Exato, é um progresso. É um progresso. Muitos dos danos que eu tive foram revertidos e melhorados. Porque a gente sabe que células se renovam. Células ósseas se renovam. Células neurológicas se renovam. O corpo está sempre se renovando. E agora eu estou construindo elas com material de alta qualidade. Entende? Antes eu construía elas com um cheeseburger. Então você acha que daqui 5 anos você vai estar melhor ainda? Com certeza. E é a meta, continuar vivendo cada vez mais saudável, fazer jejuns para conseguir reverter o máximo possível do meu passado e envelhecer como vinho.